Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o espaço do Instituto Pensar. Eu sou o Celso Rodrigues e nós estamos aqui conversando sobre o Você Sabe com Quem Você Está Falando. Essa prática social, esse rito social tão comum a brasileiros e brasileiras de todas as classes sociais, né? Temos visto nos últimos tempos no Brasil, através principalmente das redes sociais e das mídias, uma série de comportamentos que, vamos combinar, são bastante antigos no Brasil e que, de um modo geral, o brasileiro ou a brasileira, sociólogo ou não, conhece muito bem. O próprio agente público no Brasil sabe muito bem desse tipo de comportamento, desse tipo de característica da nossa sociedade. O Você Sabe com Quem Você Está Falando é um rito social, portanto, ele é praticado usualmente na sociedade. Ele é um rito social que exige o restabelecimento de uma determinada ordem. E que ordem é essa? A ordem da hierarquia, a ordem da desigualdade. Lembrem que, como comentamos em outros vídeos, a desigualdade social no Brasil não é considerada por muitas pessoas como algo negativo. Ao contrário, cada um sabe o seu lugar. Quem não conhece essa expressão popular? Ou, afinal de contas, cada macaco no seu galho? Ou, quando alguma situação também nos incomoda, nós não precisamos dizer o você sabe, a gente pode simplesmente dizer ponha-se no seu lugar. Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade hierárquica. E grande parte da população brasileira, ou uma boa parte dela, entende-se nessa hierarquia. Vejam que essa hierarquia termina fazendo com que o cumprimento das normas públicas emitidas pelo Estado seja um drama cotidiano para agentes públicos e para quem recebe a norma também. Porque o desembargador, o engenheiro, o policial, o deputado, o professor, que recebe uma notificação, uma multa, de um modo geral, ele vive um momento dramático. E esse momento dramático, ele só é dramático porque não há a introjeção da ideia, não há um valor nessa ideia que diga que sim, de fato, eu cometi um equívoco, então eu devo assumir a responsabilidade por isso. Numa sociedade hierárquica existem pessoas, e as pessoas são desiguais. E algumas devem arcar com pesos mais graves do que outras. Outras devem ser isentas. Então estamos falando de uma sociedade de privilégios. E o Brasil é uma sociedade de privilégios. Só que esses privilégios operam fora da lei, inclusive desrespeitando, negando a sua existência, escapando dela, ou também dentro da própria lei. Mas o tema dos privilégios dentro da lei é um tema para um outro momento. Aqui nós estamos falando do você sabe com quem você está falando. E é interessante observar que esse rito ele é acionado costumeiramente por aqueles que, de um modo geral, têm, como se diz, entre aspas, cacife, eles têm bala na agulha, eles têm farinha no saco, como também se diz. Ou seja, eles têm um capital que pode usar para isso, né? É como eu comentei no outro vídeo, né? O carteiraço precisa ser dado por quem tem carteiraço, né? E a carteira da OAB, por exemplo, seguidamente é usada como um carteiraço em algumas situações, como já me narraram vários policiais militares que já foram meus alunos, inclusive. Assim como outras carteiras funcionais. Vejam que, como eu comentei no vídeo relacionado ao casal carioca, ali foi a reivindicação do diploma de engenheiro, e falamos sobre isso naquele vídeo. Mas o usual não é isso. O usual é nós vermos juízes, desembargadores, deputados, vereadores, promotores, delegados de polícia, policiais de um modo geral, vereadores, já falei. Ou seja, nós costumamos ver o você sabe com quem você está falando muito presente naquelas pessoas que são agentes públicos e que, de um modo geral, deveriam ser justamente as pessoas que deveriam, mais do que nunca, representar, expressar, personificar a igualdade política e jurídica dos direitos e dos deveres. E também personificar, encarnar, mais do que nunca, essa ideia
de que o espaço público não é personalizado, ele não é de ninguém, ele é de todos e todos devem exercer direitos e deveres de forma igual. Não é isso que acontece. A realidade sociológica, a pesquisa antropológica mostra isso, Roberto da Mata estudou isso de forma muito presente e as redes sociais, felizmente, têm mostrado mais do que nunca um ritual que, de um modo geral, costumeiramente passava despercebido ou era de algum modo ocultado, né, porque muitas vezes pertenceu ao silêncio da própria sociedade, né? Sabe aqueles hábitos que são praticados, que são mais ou menos conhecidos, nós sabemos até os autores, mas dos quais não se fala muito. Mas felizmente as redes sociais hoje em dia têm feito um papel muito pedagógico nesse sentido, né? Tem o seu lado evidentemente problemático nas redes sociais, mas tem esse lado positivo de publicizar essas situações. Não você sabe com quem você está falando. Mas se por um momento nós temos aquela reação assim, um pouco indignada com a situação, outros vão ter uma posição indignada ao inverso, porque vão dizer como é que pode tratar o desembargador dessa forma. Porque sempre no Brasil, quando a norma pública é exigida, há um entendimento negativo. Quando recebe a multa de trânsito, o motorista normalmente, antes de pensar na sua própria responsabilidade, ele pensa em todas as outras variáveis que podem existir em função daquela multa. Eram os filhos que estavam incomodando dentro do carro, era o motorista concorrente do lado, era a falha no asfalto, era a sinaleira, era o clima, eram as minhas preocupações que eu tenho com a minha família, com o meu trabalho, etc. É culpa do governo, é a indústria da multa. Então vejam, receber uma chamada pública no Brasil é sempre um ato dramático, porque esse drama está associado a uma negatividade. E claro, nós temos que considerar, evidentemente, que a compreensão do brasileiro em relação ao próprio Estado e à norma pública é problemática, porque o Estado também é um problema em muitas situações. Mas aqui nós estamos focando num ritual que é muito importante que seja enfrentado e pedagogicamente debatido, porque ele é a raiz da nossa desigualdade. O Você Sabe com Quem Você Está Falando, ele é um ritual entre muitos outros rituais. Falávamos em outros vídeos sobre os elevadores reservados às autoridades, a entrada de serviço no prédio, ou seja, existem uma série de regulamentos que de alguma maneira no Brasil funcionam para produzir, afirmar e reafirmar a desigualdade social. E eu, quando falo de desigualdade, não me refiro exclusivamente à desigualdade econômica, porque no Você Sabe e nos outros rituais semelhantes, está se afirmando uma desigualdade entre as pessoas que diz que algumas são melhores que outras. E ponto. Essa desigualdade vem de uma sociedade que tem uma visão aristocrática, onde uma determinada elite está acima de outros. E vejo que uma diferença em relação ao estudo que o Roberto da Mata fez sobre Você Sabe com Quem Está Falando, uma diferença interessante é possível de observar hoje em dia. E aí vem uma posição bem pessoal. Nós estamos vendo uma época em que, de alguma maneira, ser imperativo, lacrador e muitas vezes arrogante e violento ganha até fóruns de elogio. A capacidade, a possibilidade de se autoexpressar, expressar o que está sentindo e o que está pensando, recebe um alto elogio e recebe, evidentemente, uma espécie de condescendência social, né? Há muitos grupos, há muitas pessoas, há candidatos políticos que se apresentam dessa forma e esse elogio ele perpassa a vida social. Tanto é que nas cenas que nós estamos assistindo hoje em dia, nós seguidamente vemos as pessoas sem nenhuma vergonha de afirmar a sua condição de diferentes e de desiguais. E dessa forma, negar a existência de um espaço público, afirmando sempre um individualismo torto, distorcido, porque a ideia de indivíduo, como já comentei no vídeo anterior, é a ideia de alguém que respeita as regras
e o ordenamento jurídico e político, porque essa pessoa é igual às outras, né? Mas é importante frisar que a questão da desigualdade social no Brasil, além dos aspectos econômicos, que evidentemente estão aí, nos mostrando o tempo todo, o Você Sabe com Quem Você Está Falando é um ritual que tem um conteúdo de violência, tem um conteúdo de desobediência à lei, muitas vezes, e que é um conteúdo que, ao mesmo tempo, é partilhado em outras partes da pirâmide. Porque o que acontece na sociedade brasileira quando valores ligados à desigualdade, à diferença, à celebridade, ganham fóruns de positividade em detrimento de valores de igualdade? Porque o que acontece numa sociedade em que estar na fila, respeitando a regra e o regulamento, é visto como algo inferior, realizado por uma pessoa inferior, provavelmente deve ser pobre, alguém vai dizer, né? Enquanto valores ligados à ideia da riqueza, do favorecimento, do status social, do destaque, ao mesmo tempo são valores que são muito mais considerados, né? O que acontece? Acontece, consequentemente, uma dificuldade enorme do próprio Estado funcionar, das leis funcionarem, e dessa forma aquela possibilidade de algum status de igualdade fica corrompida. Então, o Você Sabe, assim como ele equivale a que a uma pessoa se apresente como diferente e não queira cumprir a lei, é uma prática que é desenvolvida ao longo da sociedade como uma forma de preservar a desigualdade. Então, dessa forma, o poderoso vai ter o seu afilhado, os seus parentes, os seus amigos, ou seja, um círculo de intimidades e de pessoalidade na qual a desigualdade vai ser possível. Então, assim, generalizando de uma forma assim a pensar um comportamento bem popular no Brasil, é muito mais interessante e para eu me dar bem que eu esteja próximo dos poderosos, que eu esteja próximo dos desiguais. E ao partilhar com eles uma relação de proximidade, pessoalidade e eventualmente de parentesco, eu possa de alguma forma extrair alguma coisa. Então, enquanto o poderoso, aquele representante no estamento mais privilegiado da sociedade, usufrui da desigualdade, retirando da sociedade uma grande quantidade de riqueza a seu favor, os, digamos, sócios menores dessa relação vão reproduzindo o Você Sabe com Quem Você Está Falando, porque eu sou amigo do deputado, porque eu sou parente do desembargador tal, porque eu sou a esposa do vereador, etc, etc. Então, esses comportamentos eles se reproduzem na estrutura social e eles preservam uma desigualdade que evidentemente tem que ser combatida. Enquanto isso, uma outra parcela da sociedade luta pelo reconhecimento da lei, pela manutenção da política pública, de uma esfera pública, luta pela defesa da efetividade das leis e não do seu funcionamento seletivo, como já dizia o velho Padre Feijó, lá em 1831. É isso aí, pessoal. Fica então a dica para uma leitura do Roberto da Mata, que é um antropólogo brilhante e que muito abordou esse tema. Se você gostou desse vídeo, clique na mãozinha, compartilhe, coloque seus comentários, suas opiniões, suas divergências, reproduza essa nossa reflexão, se você eventualmente tiver outros temas interessantes para que a gente possa abordar, se bem que a realidade brasileira é muito dinâmica, toda semana nós temos algum tema sociológico muito importante para ser tratado aqui. Inscreva-se no nosso canal e continuamos na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Um abraço a todos e todas.